Na aquarela, o problema não é se cobrar demais. O problema é se cobrar quando você ainda não tem repertório para saber o que está certo e o que está errado na sua pintura. Eu sou o Befrema e seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Bate-Papos de Aquarela. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a autocobrança na aquarela, porque eu sofri muito no meu começo de jornada na aquarela por me cobrar demais. E hoje, ao ensinar aquarela, eu vejo que muitos dos meus alunos e alunas também passam por esse momento. E o que é se cobrar errado na aquarela? É quando você olha o seu trabalho e tudo que você faz você acha ruim e você começa a se achar incapaz de pintar uma bela aquarela. E aqui que eu vejo que muita gente erra, porque ainda está começando na aquarela e quer julgar o próprio trabalho, mas a pessoa ainda não tem repertório para entender o que ela gostou e o que ela não gostou, o que ela fez naquela aquarela que deu certo e o que ela fez que deu errado e que ela não deve repetir mais. O problema na aquarela é quando você se cobra apenas julgando o resultado final e não as etapas de pintura. A aquarela é uma técnica de pintura que precisa de processos. E se você não focar em acertar cada fase do processo em aquarela, o resultado vai sair mais ou menos. E aí na aquarela até dá para ajustar algumas coisas no resultado, mas não dá para modificar muito, porque a aquarela é uma tinta transparente ali e ela tem um limite de saturação. O que eu quero dizer com isso? É que ela tem um limite de cutucação. Se você cutucar demais essa aquarela, ela acaba perdendo essas transparências e aí ela perde uma das características principais da técnica. E qual a maneira certa de se cobrar na sua prática de aquarela? É você ir adquirindo repertórios e entendendo as etapas de pintura da aquarela. Porque aí você vai se cobrar pela coisa certa, que é: eu apliquei todo o conhecimento que eu tinha nessa pintura ou eu pulei fases? E aí você vai se cobrar por melhorar o seu processo de pintura, porque ao melhorar o seu processo, você vai melhorar o seu resultado. Por isso que eu digo para os meus alunos que a aquarela não adianta correr, porque se você pular uma etapa ou fazer uma etapa mais ou menos, isso vai refletir no resultado final da sua aquarela. Aí você vai dizer assim: nossa, minha aquarela ficou mais ou menos. Mas não é porque o resultado está ruim ou porque você não sabe pintar. É porque você não caprichou tanto lá no início. Então, cada fase da aquarela ela é importante. Por isso que eu foco muito com os meus alunos nesse processo da aquarela. O resultado final da aquarela, ele começa lá no desenho e no planejamento. Depois tem a fase do matizar, que é a primeira fase da aquarela, onde você vai trazer as aguadas. Depois você vai apontar luz e sombra. Depois você vai começar a trazer ali alguns apontamentos dos detalhes também. Você também tem que ter claro na sua mente o que é luz, o que é sombra, onde você vai manter mais claro, onde você vai manter mais escuro. E aí você vai se cobrar muito por seguir esse processo passo a passo. Porque se o processo for bem feito, o resultado vai ser elegante, um resultado artístico. Se você focar só em fazer uma aquarela bonita e não pensar nesse processo, possivelmente você vai se cobrar pelas coisas erradas. Você fazer um julgamento da sua aquarela sem ter repertório só vai prejudicar a sua autoestima e, consequentemente, a sua prática de aquarela. Eu vou te dar uma prática maluca, mas que se você fizer agora, vai te ajudar muito a lidar com seus processos na aquarela. Você vai esquecer os resultados e eu gostaria que sempre que você adquirisse um conhecimento novo de aquarela, você anotasse num caderno. Eu tenho meus cadernos aqui de anotações, que são como receitas. Então, se você aprendeu aqui, vou te dar um conselho da aquarela. A aquarela a gente sempre começa dos mais claros para os mais escuros. A gente também começa das áreas maiores para as áreas menores e a gente sempre começa do fundo para frente. Te dei 3 conhecimentos aqui. Na sua próxima pintura em aquarela, eu quero que você se cobre em aplicar esse conhecimento e não chegar num belo resultado. Porque se você aplicar esse conhecimento, você vai trazer uma lógica, uma rotina de pintura para a sua aquarela e ao melhorar essa rotina, isso vai refletir no seu resultado final. Não adianta querer pular etapa na aquarela e pintar correndo, porque se você fizer isso, o seu resultado vai ficar mais ou menos. A pintura em aquarela tem seu tempo e eu gosto de dizer que ela precisa ser degustada com calma e com carinho. Você tem que se apaixonar pelo processo de pintura em aquarela
e não focar sua energia somente em conseguir um resultado igual do outro artista ou igualzinho da foto. Quando for pintar sua aquarela, foque em aplicar tudo que você sabe sobre aquarela naquela pintura, porque é isso que vai te trazer um grande resultado. Se você gostou desse conteúdo, segue esse canal, porque sempre tem dicas novas para você pintar aquarelas como um artista. Um beijo para você e até a próxima.